Boa noite. Boa noite. A pobreza atinge quase um terço dos brasileiros em 2021. O Ministério da Educação muda de posição de novo e volta a fazer cortes de verbas de universidades e institutos federais. O presidente eleito Lula diz que já escolheu 80% do ministério. Termina a fase de grupos do Mundial do Catar. No grupo H, o Uruguai vence e Gana com 2 gols de Arrascaeta do Flamengo. Mas é a Coreia do Sul que segue na Copa com Portugal ao vencer de virada a equipe de Cristiano Ronaldo. No outro confronto das oitavas, os portugueses vão ter a Suíça pela frente. E na segunda-feira, os sul-coreanos enfrentam o Brasil, que foi a campo com o time reserva e perdeu de Camarões. O Jornal Nacional começa agora. A seleção brasileira entrou em campo com o time de reservas e perdeu para Camarões. Mesmo assim, o Brasil manteve a primeira posição do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. A gente começa com a análise da partida de hoje na visão do Galvão Bueno e do Júnior. Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todo o Brasil. Gostaria de uma boa noite diferente. Até com sorriso, né? Mas... vamos lá com sorriso. Vamos com sorriso, porque o Júnior falou com muita propriedade, perdeu quando podia. A partir de segunda-feira, a partir de amanhã já começa. Quem perde vai embora. Né? A gente sabe que essa fase de grupo, Gabão, você pode ter um tropeço. Foi um tropeço em função de quê? De hoje ter jogado com o time reserva, um time desentrosado. Mas mesmo assim a gente viu individualmente algumas coisas que podem ser aproveitadas, como o caso do Marquinhos, que jogou grande parte, né, do segundo tempo. O Martinelli, grande partida. Também, quer dizer, o próprio Rodrigo no primeiro tempo, eu acho que isso a gente pode tirar. Lógico que ninguém gosta de perder, ainda mais sendo dentro de uma Copa do Mundo. E olha só, as grandes seleções, algumas das favoritas da Copa, que botaram time reserva, todas perderam. Só fera. A França perdeu da Tunísia. A Espanha perdeu do Japão. Portugal perdeu da Coreia e o Brasil perdeu de Camarões. Então, não dá para brincar. Mas todos esses continuam a partir da próxima fase das oitavas de final, quando sendo seleções favoritas. Não tira o mérito dessas seleções do que já fizeram, vamos dizer, nos jogos anteriores. Então, vamos fazer uma coisa, vamos fechar essa cortina da derrota de hoje. Projetar para frente? Projetar para frente. É bom. Segunda-feira, Brasil e Coreia. 4 da tarde, horário de Brasília. Confesso que uma coisa me preocupa. O time coreano é muito rápido de contra-ataque. Eu acho que hoje também ficou provado. A jogada que aconteceu no gol é uma jogada que estava já prevista para ser feita. E com a Coreia isso vai ser mais acentuado ainda. Eles têm um jogador que é o Son, que joga na Premier League, que nós sabemos a qualidade desse jogador. É lógico que devia estar já no radar da seleção os possíveis adversários para a próxima fase. E tem uma coisa, né, Galvão? Volta o time titular. Tudo. Bom, isso aí, quer dizer, e a gente fica na expectativa, é o seguinte, Danilo volta, Alexandre volta, o Neymar estava todo feliz hoje aqui. Eu não sei se vale a pena arriscar o Neymar pela contusão que ele teve, mas aí tem um departamento médico competente que vai fazer essa avaliação. Eu tenho a sensação que ele fica no banco e entra no sacrifício se necessário, porque forçar uma volta dele num jogo contra a Coreia, que o Brasil tem tudo para vencer, pode tirá-lo da Copa uma outra pancada. Somente numa necessidade muito grande se ele não tiver 100%. Então, é o seguinte, segunda, 4 da tarde, Brasil e Coreia. É para ganhar e esperar o resultado de Croácia e Japão nas quartas de final. Vou dizer uma coisa aqui, que vem a Argentina na semifinal. Que espetáculo fantástico, um Brasil e Argentina na semifinal. Vamos lá. Eu acho que está sendo projetado isso, né? E eu gostaria muito de pegar os hermanos na semifinal. Pega logo, manda eles de volta para Buenos Aires e vamos nós para a final. Mas precisa ganhar. Segunda-feira, William, Renata. Os detalhes do jogo Brasil e Camarões e os outros classificados do dia, os primeiros confrontos das oitavas, você vai ver daqui a pouco. O IBGE divulgou hoje números que mostram a gravidade do quadro social no Brasil. Em 2021, a pobreza atingiu quase um terço da população.
Ana Carolina mora com o marido e 5 filhos, 2 dela e 3 do companheiro, num apartamento no Morro do Cantagalo, no Rio. A vida hoje não está fácil, mas no ano passado estava pior e toda a família sobreviveu graças à ajuda de vizinhos e amigos. Que veio a pandemia, aí logo em seguida meu esposo ficou desempregado. A gente tinha que escolher, né, entre o básico, né, para sobreviver, né, ou não comer. Situações como essas enfrentadas pela família da Ana Carolina atingiram um número recorde de brasileiros. A pobreza e a pobreza extrema alcançaram no ano passado o maior nível já medido pelo IBGE desde o início da série histórica há 10 anos. Mais de 62 milhões de pessoas estavam na pobreza em 2021. Desse total, 18 milhões viviam na extrema pobreza, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. O Banco Mundial considera que está na extrema pobreza quem vive com até R$ 168 por mês. O problema é ainda maior entre crianças e adolescentes e, pela primeira vez, atinge quase metade da população até 14 anos, segundo o IBGE. E esse é um dado muito crítico quando a gente pensa em perspectivas de desenvolvimento para esse país. Uma criança que está abaixo da linha da pobreza tem dificuldade de se manter dentro do sistema escolar e isso vai impactar toda a trajetória adulta dessa criança. De acordo com a pesquisa, a região Nordeste tem a maior proporção de pessoas pobres no país, quase a metade da população. O número de pretos e pardos abaixo da linha de pobreza é praticamente o dobro do de brancos. O IBGE também apurou o índice de Gini, que mede a desigualdade, e constatou que a distância que separa os mais ricos dos mais pobres cresceu, atingindo o segundo maior patamar da série. Então é muito importante que a gente retome essa agenda de programa de transferências de renda no Brasil, acoplada a uma série de estratégias de investimento no campo da educação e da saúde, e também é muito importante a gente pensar as políticas alimentares no Brasil. Este ano, o marido de Ana Carolina conseguiu um novo emprego e o esforço dela é para que o futuro das crianças seja melhor. Eu espero poder dar uma educação melhor para as minhas filhas, né? Eu quero que elas sejam muito bem empregadas, né? Eu vejo elas como grandes pessoas. A produção da indústria brasileira teve alta de 0,3% em outubro na comparação com setembro. Esse resultado interrompeu 2 meses seguidos de queda, mas o setor ainda não recuperou o patamar pré-pandemia. Em 12 meses, a indústria acumula uma queda de 1,4%. O bloqueio da verba das universidades e institutos federais teve uma nova mudança de posição do governo hoje. Houve mais uma retenção de dinheiro. O bloqueio deixou as instituições com caixa vazio. Em junho, foi feito o primeiro corte nas universidades de 438 milhões de reais, que continuam bloqueados. Na segunda-feira, um novo bloqueio, que incluiu institutos federais, 466 milhões de reais. Mas ontem, por volta de meio-dia, a Andifes, Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, afirmou que o MEC tinha voltado atrás e o valor liberado. Antes das 8 da noite, as instituições foram surpreendidas com um bloqueio ainda maior, 639 milhões de reais. Na Universidade Federal de Minas Gerais, as contas estão no vermelho. Não há dinheiro para pagar fornecedores, serviços administrativos, de limpeza e segurança e também bolsas dos estudantes. O anterior nos impedia de pagar contas para o próximo mês. Este agora, além de ser um bloqueio do orçamento, quer dizer, além de nos impedir de pagar as contas futuras, ele nos impede de pagar as contas que já haviam sido empenhadas. Na Universidade de Brasília, o caixa também está zerado. Ontem estava em 13 milhões de reais, ontem à noite. Hoje de manhã, o valor bloqueado está em 17 milhões e 220 mil reais. Ou seja, zeraram o caixa da universidade e ainda retiraram o que está por vir. A situação é dramática, calamitosa, inacreditável.
Esse é mais um golpe nas universidades e institutos federais, que vem sofrendo com a diminuição dos recursos. O orçamento do ensino superior em 2022 é o menor em 10 anos. Hoje, o Ministério da Educação divulgou uma nota, informando que o ministro Victor Godoy tem buscado soluções junto ao Ministério da Economia. Mas não explicou por que o governo federal voltou atrás e desistiu de liberar recursos das universidades e institutos federais. Já o Ministério da Economia informou que 3 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento do MEC estão congelados para cumprir as regras fiscais e o teto de gastos. A regra do teto limita o total de gastos do governo à inflação, registrada em 12 meses até junho do ano anterior, mas não impede que gastos além do teto em uma área sejam compensados por economia em outras. A pasta não disse se há possibilidade de desbloquear os recursos das universidades até o fim do ano. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, concedeu aposentadoria a Jair Bolsonaro pelos 28 anos em que o atual presidente foi deputado federal. O valor deve ficar em torno de R$30 mil. O despacho publicado no Diário Oficial de hoje cita 2 leis que levam em conta a idade e os tempos de mandato e de contribuição. O Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial pediu hoje ao Brasil que proteja as comunidades afro-brasileiras e indígenas. O relatório do grupo alerta que a exploração ilegal dos recursos naturais dessas comunidades, como a extração de madeira e a mineração, representa uma invasão do território dessas minorias. O Comitê da ONU também condenou a violência contra os povos indígenas e quilombolas e os ataques e assassinatos de ativistas que os protegem. A seguir, Lula diz que já tem 80% do ministério na cabeça. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que tem 80% do ministério na cabeça, mas que só deve anunciar a equipe depois da diplomação dele, que está marcada para o dia 12 de dezembro. Logo cedo, ainda no hotel, o presidente eleito recebeu Luciana Santos, presidente do PCdoB, um dos partidos da federação que o elegeu. No fim da manhã, Lula visitou o ex-presidente José Sarney e o filho Zequinha Sarney. 1 hora de conversa. Depois seguiu para o CCBB, a sede da transição, e logo na chegada falou com a imprensa. Foi a primeira entrevista de Lula desde a cirurgia na garganta há quase 2 semanas. Ao lado da deputada eleita Gleisi Hoffmann, Lula disse que ela não será ministra no futuro governo, para seguir no comando do PT. O presidente eleito afirmou que anúncio da equipe ministerial só depois da diplomação marcada para o dia 12 de dezembro. Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça. Olha, a base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato. Então, vai ser o mesmo ministério que eu tinha. Nós vamos ter Ministério da Indústria e Comércio, vamos ter Ministério do Desenvolvimento, vamos ter Ministério da Pesca, vamos ter Ministério da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, tudo o que a gente tinha e mais o Ministério dos Povos Originários. Obviamente que o Ministério tem autonomia, o Ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter, sabe, inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. E eu sei que as pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país. Essa é a minha missão. No segundo mandato, de 2007 a 2010, o governo Lula teve 36 ministérios. Atualmente, o Brasil tem 23. Lula disse que ainda não decidiu se a nova pasta de povos originários, promessa de campanha do petista, será um ministério ou secretaria especial ligada à presidência. Outra promessa de campanha, o aumento do salário mínimo,
também foi tema da entrevista. Lula reafirmou que o mínimo passará a ter aumento acima da inflação todo ano. O presidente eleito também falou da PEC da transição. O texto retira o Bolsa Família do teto de gastos. Ao todo, são 175 bilhões de reais para o programa. 105 bilhões já incluídos no orçamento do ano que vem para bancar uma parcela de R$ 405 do benefício. 70 bilhões para alcançar R$ 600 mensais, além de um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Ao retirar todo o valor do Bolsa Família do teto de gastos, na prática, o futuro governo conseguiria abrir um espaço de 105 bilhões no orçamento para bancar outros programas. Lula defendeu a aprovação desse texto, mas disse que está aberto para negociar. O que me interessa é a PEC que nós mandamos. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. Espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar. Sobre o convite do presidente Joe Biden para ir aos Estados Unidos, Lula respondeu que essa viagem também fica para depois da diplomação. Disse que está se recuperando bem da garganta e tem uma consulta para a revisão da cirurgia amanhã. O presidente eleito decidiu antecipar a volta a São Paulo, de onde pretendia assistir ao menos o segundo tempo da partida entre Brasil e Camarões. Lula disse que vai descansar no sábado e planeja voltar a Brasília no domingo. Ele não descartou anunciar ao menos um ministério na próxima semana, o da Defesa. Os bombeiros do Paraná encerraram as buscas no deslizamento de terra da BR-376. Eles não encontraram mais vítimas nem veículos soterrados. 2 pessoas morreram, 12 foram resgatadas ou conseguiram escapar dos carros sem atendimento. O trabalho de limpeza e recuperação das pistas continua. Ainda não há previsão para liberar o trânsito no local. Na Bahia, 12 cidades decretaram emergência. Em Itabuna, o rio está quase 9 metros acima do nível normal. Uma cratera interrompeu o trânsito na BR-101 entre Itagimirim e Itapebi. A chuva também provocou estragos nas cidades históricas de São Félix e de Cachoeira, no Recôncavo. Mais de 6 mil pessoas estão desalojadas na Bahia. Vamos conversar com a Eliana Marques, ela traz a previsão do tempo para o fim de semana. Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, e boa noite também para você. O fim de semana vai ser quente e com chuva em praticamente todo o país. Nesse sábado, só não deve chover do litoral norte da região Nordeste até o oeste de Pernambuco. No domingo, essa área diminui um pouco. Amanhã tem previsão de sol o dia todo, em Teresina com 35 graus, em São Luís com 33 e em Fortaleza com 31 graus. Salvador ainda tem risco de temporal e continua alta a probabilidade de deslizamento, transbordamento de rio e de inundação em todo o litoral baiano. Em grande parte do Espírito Santo também não dá para descartar alagamentos, inclusive em Vitória. No total, são 13 capitais no caminho das tempestades, além de Salvador e de Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas. Também Manaus, Boa Vista, Rio Branco e Porto Velho, além de Campo Grande, Porto Alegre e Curitiba. O motivo é uma combinação de sistemas meteorológicos. A Zecite, zona de convergência intertropical, favorece a entrada de ventos úmidos do oceano e as instabilidades ganham força quando encontram o calor e a umidade da Amazônia. Essa baixa pressão e o VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis, transportam as nuvens carregadas até outras partes do Brasil. Em Vitória é onde deve chover mais, 70 milímetros. Em Manaus, 60, em Belo Horizonte, em Salvador e em Porto Alegre, 40 milímetros. Já em Florianópolis, as pancadas de chuva enfraquecem nesse sábado, só que voltam a aumentar no domingo. Em São Paulo, chuva forte nos 2 dias. A diferença é que ela vai ser mais isolada amanhã. Faz calor de 30 graus no sábado e de 28 no domingo, enquanto em Floripa
esquenta um pouco menos. Em Balneário Pissarra, Santa Catarina, sol e 30 graus com chuva a partir da tarde. Domingo, o risco de temporal é maior. Em Ilhabela, no litoral paulista, vai dar praia também, com mais chuva no domingo. Extremoz, no Rio Grande do Norte, é a cidade que tem a melhor condição, com muito mais sol do que chuva. No Rio de Janeiro, sábado com até 33 graus, domingo com 34 e segunda-feira 35 graus. Previsão de temporal por aí, Renata e Bonner, na terça-feira. Tá bom, bom fim de semana para você, Eliana. Para vocês também. O Globo Repórter de hoje mostra uma forma de envelhecer com disposição e independência. Você sabe qual é o principal indicativo de saúde dos mais velhos? Não é a idade, não. Como garantir a autonomia nas tarefas do dia a dia? Ginástica para o cérebro e um caldeirão de atividades para o corpo, a mente e a alma. Vai! E quanto mais cedo começamos a formar o nosso estoque de vitalidade, melhor. A importância de reforçar as redes de apoio e de diversão. Se libertar dos preconceitos também é um grande passo. Vencer um medo do julgamento alheio por idade, por tipo físico. A rainha da animação de Copacabana tem muito a nos ensinar. Hoje, no Globo Repórter. O Piauí vai assistir a um Globo Repórter especial em homenagem aos 50 anos da TV Clube. A seguir, os confrontos de sábado na Copa do Mundo. A vitória de virada da Coreia do Sul sobre Portugal tira o Uruguai do Mundial. Começam amanhã as oitavas de final da Copa do Mundo e o primeiro jogo é entre a Holanda e os Estados Unidos. Num jogo decisivo como esse, é fundamental conhecer cada detalhe do adversário. Van Gaal disse que o time americano é enérgico, com jogadores fortes fisicamente. Já o técnico dos Estados Unidos, Greg Berhalter, acredita que os holandeses vão ser agressivos, rápidos e vão usar as armas de ataque que têm. E uma das peças do setor ofensivo da Holanda que mais preocupam os Estados Unidos é Cody Gakpo. Mas os americanos também possuem um talento lá na frente que pode fazer a diferença. Christian Pulisic já foi decisivo na fase de grupos aqui no Catar. Foi dele o gol da vitória sobre o Irã, que garantiu os Estados Unidos nas oitavas. O atacante de 24 anos é o maior artilheiro da história da seleção, com 22 bolas na rede. No lance do gol, ele acabou lesionando a região do quadril, mas está liberado para a decisão de amanhã. Gakpo também já marcou gols nessa edição. 3, um em cada jogo da fase de grupos. Algo inédito na seleção holandesa em Copas do Mundo. Além disso, o atacante de 23 anos igualou a marca de ninguém menos que Johan Cruyff em mundiais. Van Gaal disse que os dois jogadores são criativos, contribuem com assistências e gols, fazem o time vencer e por isso são valiosos. Duas estrelas em ascensão. Quem brilhar mais amanhã pode ajudar a garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. No outro jogo de amanhã, a Argentina vai enfrentar a Austrália. Lionel Messi vai aproveitando a quinta e última Copa do Mundo dele para fazer crescer a lista de recordes pessoais. Já igualou o ídolo Maradona com 8 gols em mundiais. Já se tornou o jogador com mais partidas pela seleção em Copas, 22. E amanhã, contra a Austrália, a 1000ª partida da carreira. Em mais esse dia especial, a expectativa do capitão argentino é poder contar com um dos mais fiéis escudeiros ao longo de tantos anos. Di Maria é a nova preocupação em um grupo assombrado por lesões. Não adianta procurar. Nos 15 minutos de treino abertos à imprensa, Di Maria não foi a campo. Ele revelou estar sentindo um incômodo muscular. O técnico Lionel Scaloni reclamou do pouco tempo de recuperação desde o jogo contra a Polônia, apenas 2 dias, mas disse ainda ter esperanças de contar com o atacante. Ao longo da preparação para a Copa, contusões obrigaram Scaloni a cortar 3 jogadores. Para o meio-campo, Rodrigo De Paul, lesões e cansaço não podem ser desculpa. É preciso sair para o jogo.
a jugar seguido. O zagueiro australiano Harry Souter não deixou por menos. Sabemos que surpreendemos muita gente. Esperamos surpreender ainda mais. O vigor físico é uma das armas da Austrália para tentar avançar para as quartas de final pela primeira vez. Afinal, atingir marcas históricas não é privilégio do craque adversário. A Coreia do Sul venceu Portugal de virada, tirou o Uruguai da Copa e ainda conquistou o direito de enfrentar o Brasil nas oitavas de final. Com a vaga já garantida, Portugal entrou com um time misto em campo e Cristiano Ronaldo. Os colegas dele começaram aproveitando bem a oportunidade. Passe de Dalot para Ricardo Horta, 2 jogadores reservas, Portugal 1-0 logo aos 4 minutos. No outro jogo da chave, a primeira emoção foi aos 17. Pênalti para Gana, que àquela altura poderia se classificar até com um empate. Cobrança de André Ayew, defesa de Rocher. Se os ganeses já lamentavam o erro, piorou 5 minutos depois, quando a Arrascaeta aproveitou a rebatida do goleiro e fez 1-0. Foi o primeiro gol uruguaio nessa Copa do Mundo. Festa no estádio e em todo o Uruguai, porque este resultado, naquele momento, classificava o time para as oitavas de final. Quase ao mesmo tempo, no outro estádio, Kim Jong-un aproveitou a assistência involuntária de Cristiano Ronaldo, fez 1-1 para a Coreia do Sul, que ainda precisava de uma virada para voltar a ter chances de seguir na competição. Mas nem deu para comemorar muito. Lá veio a Arrascaeta de novo. O meia comandava o time uruguai em seu primeiro jogo como titular. E dessa vez ele chutou para fazer 2-0. No segundo tempo, o Uruguai seguiu criando chances, que mais tarde fariam muita falta. No outro jogo, o Cristiano Ronaldo caminhava lentamente, com aquela cara de quem não gosta de um banco de reservas, e discutindo com um coreano que cobrava pressa para o português deixar o campo. Eu mandei ele calar porque ele não é autoridade nenhuma, não tem que opinar nada. Mas não tem que haver polémica, é o calor do jogo. Não havia mais o CR7 em campo, mas logo o outro camisa 7 mudaria a história do jogo e de todo o grupo H. Antes, na outra partida, polêmica, Darwin Núñez caiu na área, a decisão de campo foi mandar seguir, mas o VAR pediu revisão. O árbitro não aceitou a sugestão e irritou o Uruguai inteiro. Suárez, que já havia levado amarelo por reclamação no lance, logo iria mudar a expressão para desespero. A temida notícia chegou, virada da Coreia do Sul. 45 minutos do segundo tempo, contra-ataque rápido e bola no pé de Son Heung-min. No camisa 7, o craque do time, o passe para Hwang Hee-chan só tirar do goleiro Diogo Costa. Apesar de as partidas terem começado no mesmo horário, o fim não foi sincronizado. Quando a Coreia do Sul ganhou aqui no estádio Cidade da Educação, ainda teve que esperar longos e tensos minutos para aí sim comemorar a vaga. Foram os 6 minutos mais longos da minha vida, disse Son Heung-min. Com mais um gol, o Uruguai avançaria para as oitavas de final nos critérios de desempate. E quanta coisa aconteceu nessa batalha dos acréscimos. Impedimento do Cavani. Os coreanos só podiam acompanhar de longe. Teve pênalti pedido depois de um lance entre Cavani e Seydou. O chute de Maxi Gomes, que Zig mandou para escanteio. 8 minutos de sofrimento, suspense, pressão, até o apito final. Muito choro e revolta do lado uruguaio. Cavani derrubou a TV do VAR na saída do túnel. Uma vitória com eliminação difícil de assimilar. Sem dúvida, hoje nos preparamos para dar um passo e poder classificar. E pagamos caro, muito caro. Estamos tristes porque demos tudo em campo, saímos para buscar a vitória, fizemos 2 gols e um resultado que não dependia da gente nos deixou fora, disse Arrascaeta. Portugal terminou em primeiro lugar no grupo, mesmo com a derrota. E viu no campo o choro genuíno do craque Son e de tantos sul-coreanos que gritaram e acreditaram até o fim. Peixinho coletivo do time na direção da torcida. Agora está decidido. É Brasil e Coreia do Sul nas oitavas de final. Que essa imagem no estádio Cidade da Educação tenha sido o último momento de comemoração deles nessa Copa do Mundo. Na outra partida de hoje, pelo grupo do Brasil, a Suíça derrotou a Sérvia e passou para as oitavas em segundo lugar. O tapinha discreto antes de o jogo começar tinha áreas de tratado de paz. Principalmente porque partiu do capitão da Suíça, Granit Xhaka. Ele e o Shaqiri provocaram os sérvios na vitória de 4 anos atrás por 2-1 na Copa da Rússia durante a comemoração dos 2 gols.
Com as mãos, fizeram a águia albanesa, símbolo da população muçulmana do Kosovo, terra dos pais deles, povo perseguido pelos sérvios após o fim da Iugoslávia. No jogo dessa noite, o Shaqiri quase abriu o placar no primeiro minuto e rompeu a trégua em campo aos 20 minutos. Tá Shaqiri! O pedido dele de silêncio precedeu o estrondo. Inflamada, a torcida sérvia, a maioria no estádio, empurrou o time rumo ao empate. Tadić para Mitrovic. Cabeçada sutil, comemoração nem tanto. Ainda assim, menos raivosa do que a do segundo gol sérvio, Vlahovic. Nesse momento, à frente no placar, pela primeira vez na noite, a Sérvia estava ficando com a segunda vaga do Grupo G para as oitavas de final. Os suíços jogavam pelo empate, que não demorou a vir, com o Embolo. No segundo tempo, o toque de bola suíço voltou a funcionar. Do Shaqiri para o Vargas, para o Freuler fazer 3-2. Dali para frente, definitivamente o futebol ficou em segundo plano. Os dois times perderam gols, mas principalmente a compostura. Como na confusão que envolveu até os jogadores do banco de reservas da Sérvia. 10 cartões amarelos ao todo na partida. O placar não mudou. 3-2 Suíça. O Embolo disse que a equipe está de parabéns pela mentalidade. O segundo tempo esteve todo sob controle e a Suíça teve até a chance de marcar o quarto e o quinto gols. A tensão em campo foi tanta que os suíços mal perceberam uma oportunidade desperdiçada. Com a vitória de Camarões sobre o Brasil por 1-0, eles teriam ficado em primeiro lugar no Grupo G se fizessem mais um gol sobre a Sérvia. Acabaram em segundo e vão enfrentar Portugal nas oitavas de final. Para falar a verdade, eu só soube desse resultado quando saí do campo. A gente queria ganhar esse jogo para controlar o nosso próprio destino. Conseguimos e agora vamos saborear essa vitória e continuar, disse o Embolo. A seguir, os principais lances de Brasil e Camarões. E o que disseram o Tite e os jogadores sobre a derrota. O Rei Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tem uma infecção respiratória combatida com antibióticos. Segundo o hospital, a resposta ao tratamento tem sido adequada. Pelé está em quarto comum e o estado de saúde dele é estável. O rei foi lembrado hoje no estádio em que a seleção brasileira perdeu para Camarões. Copa do Mundo e Pelé poderiam ser sinônimos. O Bandeirão estava lá, desejando pronta recuperação para o rei do futebol, tricampeão mundial. Alexandro, Danilo e Neymar deram um tempinho no tratamento das lesões para acompanhar o jogo. O camisa 10 até fez umas embaixadinhas, chutou a bola, parece estar se recuperando bem. Tite poupou titulares e o Brasil de azul entrou em campo com uma equipe de 11 reservas. Mas até começou bem, na base da caneta de Antony. Meteu a caneta. Na cabeçada de Gabriel Martinelli. Olha a chance, olha o gol! O Martinelli meteu de cabeça. Embemor respondeu. Parou em Ederson. Espetacular o Ederson. Foi a primeira defesa de um goleiro do Brasil nessa Copa. Nos outros 2 jogos, Alisson não precisou trabalhar. Camarões tinha que vencer e marcou forte. Cometeu faltas duras, 2 perto da área. Só que as cobranças não foram bem feitas. Há 3 anos, a seleção não faz um gol assim. Gol encantado, esse gol de falta. Os 2 goleiros mantiveram o 0-0 do primeiro tempo, o terceiro do Brasil. No início do segundo tempo, Alex Telles se chocou na área com o Anguissá, depois de um escanteio. Ele sentiu dores no joelho direito e teve que sair. Tite precisou improvisar o zagueiro Marquinhos, porque o titular da posição Alexandro segue em recuperação de dores no lado esquerdo do quadril. No banco, Alex Telles recebeu o tratamento com gelo e não escondeu a tristeza. O Brasil pressionou com Éder Militão, quase. Olha o gol! Olha o gol! Tite mexeu bastante, fez 4 substituições, mas a atuação não melhorou. Quem seguiu bem em campo foi o goleiro Ederson. Ederson! A quinta troca foi a entrada de Rafinha, que escapou pela direita e quase que Bruno Guimarães marcou. Vai ficar entalado na minha garganta. Chegou com tudo. O Brasil para fazer o gol. O gol saiu sim.
Para o outro lado, Aboubacar fez de cabeça. Na comemoração, o autor do gol tirou a camisa. Como já tinha levado um amarelo, foi expulso. Ele até cumprimentou o árbitro antes de receber o vermelho. 10 contra 11. A seleção tentou uma pressão final. Bruno tenta, o goleiro pega. 2 vezes com Bruno Guimarães. Nenhuma delas entrou. A sobra pelo meio. Olha o gol, perdeu.